Olá pessoal, eu fui muito relutante de falar sobre esse assunto aqui na internet porque eu tendo a não misturar muito questões de vida pessoal com vida profissional. Mas eu entendi que se eu não falasse sobre o diagnóstico que eu recebi recentemente, muito provavelmente outras pessoas que podem estar passando exatamente pelo que eu estou passando poderiam nem descobrir o que elas têm, que é uma doença grave e que felizmente tem tratamento. Se você quer entender um pouco mais sobre aquele aparelho que muita gente me viu usando para dormir e me mandou perguntas querendo entender exatamente do que se tratava, fica até o final do vídeo que eu vou te contar um pouco melhor. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou médico psiquiatra e uma das coisas que a gente estuda na psiquiatria e na medicina do sono são algumas doenças respiratórias que são muito prevalentes na população, mas que poucas pessoas falam sobre. E como que eu cheguei até esse diagnóstico? Nos últimos anos eu tenho roncado bem mais do que o usual e algumas pessoas já tinham comentado isso comigo, que estava difícil dormir no mesmo quarto ou que era uma coisa que incomodava ali quem estava ao redor. E eu achava que era mais uma questão de implicância, porque de fato é desagradável estar perto de alguém que está roncando. Só que o problema é que, além desses roncos, eu comecei a perceber um padrão do meu sono que estava me chamando muito a atenção. Não importava se eu dormia 5, 8, 10 horas de sono. A sensação que eu tinha é que eu sempre poderia dormir um pouco mais, que eu sempre estava cansado. E uma coisa mais curiosa, pela manhã, sempre que eu dormia mais do que 7 horas, eu acordava com dor de cabeça, que não era uma queixa que muitas pessoas costumam ter em relação ao sono. E por conta disso, eu comecei a pesquisar e tentar entender se eu poderia ter algum problema ali mais grave para além do desconforto que estava gerando na vida de quem estava perto de mim. E foi aí que eu resolvi procurar uma avaliação médica. Fui num primeiro especialista que é um otorrino, conversei com ele sobre essa questão do ronco, desse sono que não estava satisfatório. E a resposta que eu ouvi dele, pasme você, foi a seguinte: se você está incomodando as pessoas com o ronco, passa um Zolpidem para quem estiver com dificuldade de dormir perto de você. Porque você não é obeso, você não é hipertenso, você é jovem, não está com maiores repercussões na sua vida, isso aí não é nada demais. Mas eu confesso que eu fiquei contrariado e resolvi, por teimosia, fazer a polissonografia, que é um exame que estuda o seu padrão de sono, em que você dorme numa clínica e lá você consegue avaliar absolutamente tudo em relação ao seu sono. Se você roncou, se você para de respirar durante a noite, se você mexe muito, se você tem alguma dificuldade no sentido, por exemplo, de apresentar sonambulismo ou qualquer outra alteração mais significativa em relação ao sono. E até aí tudo bem. Fiz o exame, ele demora algumas semanas para sair o resultado e de repente uma bomba. O diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, que é o que eu quero falar com vocês e que vai ser representado por essa maquininha aqui que eu tenho que usar todas as noites. Esse é o aparelho com que eu preciso dormir e basicamente ele vai mandar uma pressão de ar para minha via respiratória. Eu vou falar um pouco mais disso com vocês ainda, mas voltando a falar da própria apneia do sono. Basicamente, a apneia é uma condição que afeta até 30% da população. E o que acontece nesses casos? Quem sofre de apneia para de respirar por alguns segundos durante a noite, porque a própria musculatura das vias aéreas ela fica menos tonificada. E aí o ar ele não chega mais ali para os pulmões, você não consegue respirar. Por conta disso, chega um ponto que o seu nível de oxigênio vai caindo e o próprio cérebro manda um sinal para você voltar a respirar. Só que isso acontece várias vezes numa noite. Então, de tempos em tempos, você fica sem conseguir respirar, seu cérebro manda esse sinal, você volta a respirar
e esse voltar a respirar pode vir acompanhado de sensação de engasgo, microdespertares, que é quando você acorda à noite e mal percebe, e basicamente isso vai tornando o seu sono superficial e fragmentado. Por conta disso, uma das queixas mais comuns de quem tem apneia obstrutiva do sono é exatamente aquela sensação de dormir, mas não se sentir descansado, aquele sono que não é reparador. Agora, além do sono não reparador, os roncos, que estão muito frequentes associados à hipopneia, que é uma diminuição desse fluxo respiratório à noite, também são muito comuns. A dor de cabeça de quem acorda pela manhã com esse desconforto. Muitas vezes as pessoas vão ter também noctúria, que é acordar à noite para ir ao banheiro com uma frequência maior do que o normal. E uma das queixas mais comuns, que é sonolência ou fadiga diurna, ou seja, aquela sensação de que não está conseguindo ter energia e disposição física ou mental para executar as tarefas diárias. O mais dramático disso tudo que eu estou contando aqui para vocês é que a apneia ela é uma doença silenciosa e quando você é jovem, muitas vezes você vai conseguindo combater ali com o próprio corpo alguns desses sintomas, mas essa fadiga, essa dificuldade de concentração, essa sensação de cansaço que não vai embora, vai te acompanhando ao longo dos anos. E isso é fator de risco para uma série de condições, como é o caso do Alzheimer, infarto, AVC e uma série de doenças cardiovasculares. Existem várias modalidades de tratamento da apneia, desde cirurgias até, por exemplo, o aparelho intraoral, que parece muito com um aparelho de bruxismo, mas os casos mais graves de apneia, como é o meu caso, a gente tem que usar esse aparelho aqui que eu mostrei, que é o CPAP. E basicamente o CPAP, através aqui desse fluxo de ar que vai passar ou pelo nariz ou pela boca, ele vai mandar uma pressão de ar que acompanhe o seu ritmo respiratório e vai garantir que você não pare de respirar durante a noite. E isso é muito importante da gente colocar aqui. Se não tratar a apneia ao longo do tempo, esse risco de mortalidade por outras condições aumenta muito. E infelizmente nem todo quadro de apneia ele vai ser tratado de uma maneira definitiva, como é o caso de cirurgia. Então, na minha situação, por exemplo, a indicação do segundo profissional que eu procurei e identificou a apneia foi de basicamente usar o CPAP para o resto da vida. Essa semana foi a primeira semana, especialmente ontem no caso, eu iniciei o uso do aparelho. Confesso que não foi nada fácil, acordei várias vezes com incômodo com a máscara, a sensação de que tem uma coisa estranha ali, que basicamente é o fluxo do ar que está sendo mandado através ali da minha via respiratória, mas eu já estava esperando isso. Muitos pacientes falam que o início do tratamento do CPAP ele não é fácil. Agora, o que eu espero e é de fato o objetivo do tratamento? Ter um sono de mais qualidade, uma sensação de mais descanso ao longo do dia e também ter uma melhora cognitiva no foco e na concentração, que é uma coisa muito comum de acontecer em quem tem apneia. Se você se identificou com alguns dos sintomas que eu coloquei aqui, ou mesmo tem o diagnóstico de apneia, não deixe de buscar uma avaliação especializada e o tratamento mais indicado para o seu caso. E continua me acompanhando aqui porque eu vou postar mais conteúdos para falar com vocês sobre o meu diagnóstico e como que anda esse tratamento. A gente vai se falando e quero convidar você também para me seguir, acompanhar aqui o canal no YouTube e compartilhar esse conteúdo com quem também pode se beneficiar dele. Até mais!